Na nossa frente está uma cidade. Vejam que é realmente uma grande cidade. Aquelas encostas montanhosas até aos cumes estão povoadas de habitações. É uma cidade, tem 120 mil habitantes. O mar que a banha e que se vê daqui é o Atlântico. Qual é a cidade? Eu, para os ajudar, vou-lhes dizendo. É a terceira das cidades portuguesas. Qual é a cidade? Estou convencido de que a maioria dos meus telespectadores nunca aqui vieram e nem sabem quanto perderam. A cidade é o Funchal, a grande cidade da Ilha da Madeira. Eu estive aqui há uns anos, encantado pela história desta região, e lembro-me de ter dito que pena não haver uma história da Madeira, porque é uma história com unidade, com originalidade. Volto alguns anos depois e, felizmente, aqui da Madeira, o tempo não passa em vão. Está em publicação uma história da Madeira, do professor Rui Carita, vai já no 4º volume. Dizem-me que no 5º está o prelo. É uma obra de análise na qual se pode ler esta extraordinária aventura de uma ilha que era deserta. Deserta não assim há muito tempo. No século XV, isto era ainda uma ilha deserta. E de então para cá, em 5 séculos, fez-se uma das mais formosas cidades do mundo. Eu vou hoje, rapidamente, e à volta da grande figura do fundador, que é Zarco, tentar dar-lhes um esboço do que foi a história da Madeira. A principal figura histórica dos primeiros tempos da Ilha da Madeira é, sem dúvida nenhuma, João Gonçalves Zarco. Como veem, está com uma grande espada de cavaleiro, vestido de fidalgo. Bom, eu não sei se ele seria fidalgo. Há aí uma grande discussão. Como ele teve uma ilustre descendência, os parentes dizem que sim, que ele era um grande fidalgo. Bom, os meus telespectadores sabem que toda a gente pertence a um destes dois grupos. Os que são muito ilustres, porque descendem lá de outros, e os que são muito ilustres, porque os outros descendem deles. E eu acho que o Zarco era da segunda qualidade. Era um homem humilde, um homem do povo, um corajoso soldado. Zarco não é apelido de família, é uma alcunha que lhe puseram, porque numa das batalhas do norte da África, um dardo ou uma flecha vazou-lhe um olho e ele ficou sempre com aquele problema. Dedicado, valente, o infante Dom Henrique encarregou-o de vir para aqui, para esta ilha mistério, e tentar fazer desta ilha um novo espaço europeu. E ele veio. Foi ele quem varou na praia o primeiro barco. Foi ele quem cavou na terra o fundamento da primeira casa. Foi ele quem construiu a primeira igreja. É perfeitamente justo que a cidade lhe tenha dedicado o seu principal monumento. É claro que já não é assim para mim tão certo que o lugar devesse ser aqui. Aqui quem devia estar era o rei Dom Manuel, porque o Zarco nunca morou aqui. Eu vou-lhes mostrar as 4 moradas do Zarco. Vamos já começar pela primeira. Eu penso que a instalação definitiva dos primeiros povoadores portugueses
foi no ano de 1432 ou 33. Estou a dizer isto porque a ideia, enfim, que se diz, que se repete, que se ensina na escola é outra completamente diferente. Mas parece-me que é mitologia. Os documentos indicam isto. Ou 32 ou 33. Zarco vem nos seus navios, traz a mulher, os filhos, homens de trabalho e procura um sítio para se instalar. Ele achou o sítio exatamente aqui, neste lugar que está na nossa frente. A Câmara de Lobos, foi o nome, foi ele que lhe pôs o nome. Reparem, tem assim uma espécie de ilhota. Quando ele chegou era mesmo um ilhéu, não estava ligado à ilha por estas terras resultaram de um desabamento uns anos mais tarde. Ao lado do ilhéu tem uma entrada de mar com uma praia de areia preta. Ele podia ali varar os seus navios e estabeleceu aqui a sua morada. É exatamente por isso que o criado do infante, o escudeiro Zarco, a partir de então, assina como nobre João Gonçalves Zarco da Câmara de Lobos. Câmara de Lobos, é que lá não havia aqui lobos daqueles da Serra da Estrela, como calculam. Havia lobos marinhos. Ali naquela enseada, ainda hoje lá estão, ainda hoje lá se podem ver grandes cavernas. E aí havia milhares, colónias numerosíssimas de lobos marinhos. Estão hoje em vias de extinção. Foi aqui que Zarco e a família tiveram a sua primeira morada. Porquê no ilhéu? É simples. Toda a gente teve sempre medo do desconhecido. Para trás do ilhéu estava uma ilha imensa, com bosques, com sombras. Eles sabiam lá se com feras, fantasmas, inimigos aguerridos. As noites eram pavorosas, a única iluminação era de alguma fogueira que pudessem acender. O que é que podia acontecer do lado da terra, de uma terra que nunca homem algum tinha pisado, que nunca ninguém tinha dito como era, esse terror do Zarco. Por isso se refugia com a família no ilhéu cercado de mar por todos os lados, é perfeitamente explicável. E é isso que o leva a fugir daqui. Ele desmatou estas encostas, isto era a grande vegetação que prendia a terra. Quando as encostas já não têm floresta, esbarrondam-se, vão por aí abaixo, e a terra vai pegar a ilha ao ilhéu. O ilhéu deixou de ser seguro. Então Zarco mete-se nos navios e vai à procura de outra morada. Vou-lhes mostrar qual foi. Bom, não era muito longe, cerca de uma légua, navegando uma légua, ele encontrou um bom rochedo, muito perto da terra, também com uma praia de calhaus rolados, onde podia varar as suas caravelas, e no cimo do rochedo fez a sua segunda morada. O que tem na frente é precisamente isto: o segundo lugar onde habitou o capitão donatário João Gonçalves Zarco. Ainda hoje se vê lá no cimo, se repararem bem, uma capela que está hoje pintada de amarelo. É a Senhora da Conceição. Já tinha sido Senhora da Conceição a capela que ele fez na Câmara de Lobos. Agora aqui volta a fazer outra Senhora da Conceição. E daquele lado, quando a vila nasceu, o nome que deu foi Senhora da Conceição. Claro, como esta estava no Alto Rochedo, era a Conceição de cima. E aquela lá embaixo era a Conceição de baixo.
Ainda hoje isto é tudo muito discutido, eu estou a dizer-lhes a minha opinião. Não sei quantos anos Zarco esteve aqui, neste rochedo, é muito possível que seja nessa altura que apareceu a palavra Funchal. Claro, toda a gente sabe, Funchal vem de funcho, e Zargo quer dizer zarolho. É que o Zargo tinha um problema numa vista, numa das batalhas do norte da África, ou em Ceuta, ou em algum dos cercos de Ceuta, ele apanhou com uma zaragonchada que lhe vazou um olho e depois tinha que fazer tratamentos. Ora bem, segundo a medicina medieval, o funcho fervido em água, a água do funcho, é ótima para lavar as feridas oculares. É claro, eu já uma vez disse isso e sei que houve quem dissesse como é que ele foi agora descobrir isso. É claro que isto é uma hipótese. A história é um tecido de hipóteses. Uma coisa é certa. Quando Zarco chegou, isto era uma floresta virgem da época terciária, onde não podia haver funcho. Em 1447 já se chamava Funchal a este sítio. Portanto, é certo que durante o tempo de Zarco, isto aceitou o funcho e aqui nasceu um funchal e que o funcho era útil para as doenças oftálmicas e que o Zarco precisava desse medicamento. É uma hipótese, é uma das tais minhas hipóteses. Mas quem as tiver melhor, que apareça com elas. Para poder arrotear as terras, Zarco mandou largar fogo à floresta. Foi um fogo imenso. Sabemos por uma carta do Papa que o fogo destruiu as próprias poucas coisas que o Zarco tinha. Isso, para mim, significa que o fogo imenso daqui acabou por atingir o próprio ilhéu onde ele tinha a casa. E ele, a mulher e os filhos esperaram dentro d'água, com água por aqui, que a força daquele fogo passasse. Bom, finalmente mudou, veio para aqui. Eu estou no sítio onde foi a terceira moradia de Zarco. Ele aqui esteve anos, aproveitou toda esta lomba dos montes e quando mais tarde quis mudar para uma casa mais solene, a mulher, a capitã Dona Constança, quis perpetuar a estadia deles aqui e mandou construir esta capela que está na nossa frente, a capela de Santa Catarina. Dona Constança pôs o nome de Catarina a uma filha e Catarina era a santa padroeira dos navegadores perdidos por sobre as águas do mar. É, portanto, na própria terra de Zarco, no chão que ele pisou, que nós nos encontramos. E neste chão encontra-se uma estátua. A estátua é esta, é um navegador, tem aos pés os mapas das rotas navegadas, mas não é Zarco, é Cristóvão Colombo, um ilustre navegador que descobriu a América em 1492, quer dizer, 20 anos depois de Zarco ter morrido. Portanto, nem é o Zarco, nem sequer era seu conhecido. Nunca veio a esta casa. Bom, mas isso é bem a nossa maneira de ser à portuguesa. Os grandes homens nunca somos nós, são sempre os outros. E as grandes mulheres
nunca são as nossas, são sempre as dos outros. A quarta residência do Zarco foi aqui neste sítio onde agora estou. Isto é a Quinta das Cruzes. Bom, como é natural, está muito mudada, porque desde os tempos do Zarco que isto andou sempre em obras. Hoje é um o Museu da Quinta das Cruzes, um museu que tem muito que ver. Um museu com uma história curiosa. Foi um colecionador, César Gomes, que legou a sua magnífica coleção de pratas e de móveis ao Estado com uma condição: vocês têm de comprar a Quinta das Cruzes, senão a minha doação perde o efeito. E assim foi. O Estado comprou a Quinta e pôs aqui a coleção. Depois vieram muitas peças, mas eu queria mostrar-lhes uma. É este extraordinário retábulo de talha. Isto também é importante. É a prenda de um homem agradecido, o João Wetzler. João Wetzler era checo e era judeu. Checo e judeu. Aliás, ofereceu aqui ao museu uma magnífica e raríssima coleção de pratas judaicas. São essas que estão agora a ver. Mas antes das pratas, ofereceu um retábulo que representa um presépio. É uma coisa do século XV. Aliás, vê-se, há ali figuras que têm chapéus iguais aos do infante Dom Henrique, no famoso políptico. É, portanto, uma obra flamenga da primeira metade ou dos meados do século XV. Isto foi feito mais ou menos quando se iniciava a construção da civilização da Madeira. O Zarco teve uma ranchada de filhos, principalmente meninas. Bom, ele era um homem muito desembaraçado. As pequenas cresceram, estavam na idade de casar, mas casar com quem? Elas aqui na ilha eram filhas do senhor capitão. Quem é que ia casar com elas? O Zarco escreve ao rei e diz: tenho aqui um rancho de meninas para casar. Faz favor, mande fidalgos que sejam dignos delas. E o rei mandou. Vieram 4 rapazes das melhores famílias do país, claro, filhos segundos, com sangue azul, sangue muito nobre, mas pouco dinheiro, o que está certo, porque dinheiro tinha o Zarco. Depois, o filho do Zarco também teve uma grande filharada, mas esse, em vez de pedir maridos para as filhas, fez uma coisa também bem feita. Fez um convento. Isto que estão a ver, vêem arcos góticos na nossa frente, é um convento de Santa Clara, ainda do século XV. São os filhos de Zarco que o mandaram fazer. Eu creio que isto é um dos mais ilustres edifícios históricos de todo o território português. Felizmente não está mal conservado. Mas vamos continuar a nossa história. Disse-se durante muito tempo que este era o túmulo de Zarco. Bom, talvez não seja, porque ele tem uma inscrição e a inscrição revela a verdade, e quando a gente sabe a verdade não pode falar na lenda. Mas era o túmulo de uma das 4 filhas de Zarco e do marido, do fidalgo com o qual ela casou. As filhas de Zarco eram Helena, Isabel, Beatriz
e Catarina. Este é o túmulo da filha mais velha, Helena. Casou com o ilustre fidalgo, Mendes de Vasconcelos, e é isso que diz ali. Este homem considerava-se ilustre por ter casado com a filha do capitão, fundador e descobridor da Madeira, João Gonçalves Zarco. De qualquer maneira, é uma piedosa lembrança, nós não sabemos ao certo onde repousa o fundador, mas seguramente está aqui sob os tetos desta igreja. Como sabem, os descobrimentos tornaram o mundo muito maior. Os europeus passaram a conhecer regiões que antes nem sonhavam que existiam. Ora bem, por isso, no ano de 1514, o Papa resolveu criar uma diocese para os novos mundos. Toda a diocese tem uma sé e a sé do mundo novo era esta sé do Funchal. Estou, portanto, a falar-lhes no altar-mor, no lindíssimo altar-mor da primeira catedral do mundo que os portugueses descobriram. Bastava isso para ser um lugar de uma importância imensa, mas há mais do que isso. O Funchal é criado quando vem para aqui o Zarco, o grande criador Zarco, mas o Zarco faz uma casa para si, lá no Monte de Santa Clara, uma casa fidalga, apalaçada, depois vieram os filhos, fizeram um magnífico mosteiro, aquilo era a colina do Senhor. O povo ficava lá longe, na Praia do Calhau, umas barraquitas, umas coisas miseráveis, tinham lá uma capelinha muito pequenina, que cabiam 7 ou 8 pessoas, e a certa altura o povo cresceu, quis uma igreja nova e quis fazê-la onde? Está-se mesmo a ver, hein? O povo disse, não, a nossa igreja tem que ser na terra de cima, na casa dos arcos, na terra do Senhor. Então como é que a igreja, que é a terra de Nosso Senhor, há de ficar abaixo da terra do Senhor Zarco? Tem que ser lá em cima. O Zarco disse, essa gente cá ao pé de mim, Deus nos livre, nem pensar. Façam lá para baixo, lá para o Calhau, é a terra deles. E havia uma luta e uma tensão social no Funchal entre o mundo aristocrático dos senhores, a família do Zarco, e o mundo popular, pescador, da pobre gente que tinha vindo povoar a ilha, vivia lá para o Calhau. Nessa altura aparece Dom Manuel, que era o dono da terra, ainda não era rei, era duque de Beja, mas é o futuro rei Dom Manuel, e diz, não, vocês vão fazer a igreja noutro sítio, nem é lá para o Calhau, nem é lá para Santa Clara, é ao meio, aqueles lindos canaviais, ainda hoje se lhes chama Chão do Duque. Nesses lindos canaviais eu dou aquilo tudo, vocês façam lá uma igreja, eu até prometo construir à minha custa o altar-mor. Eu acho que é por isso que aqui na igreja a coisa mais bonita, reparem, é realmente o altar-mor. É uma prenda manuelina à Ilha da Madeira. E faço também a Casa da Câmara, faço também a cadeia, todos os edifícios públicos podem ser feitos lá no meu Chão do Duque. Dou isso para vocês. É claro que a igreja assim não fica nem do lado de lá, nem do lado de cá. A igreja fica ao centro dos dois funchais. Reparem como Dom Manuel conseguiu desta maneira alterar o futuro do Funchal. Em vez de serem duas pequenas aldeias, uma aldeia de povo, pobre e trabalhador, uma aldeia de senhores, ricos e orgulhosos, passou a ser apenas
uma única cidade, uma cidade das mais belas do Atlântico e uma cidade onde há lugar para todos.